Olá pessoal, tudo bem? Quero falar sobre os resultados da Santos Brasil para o segundo trimestre de 2021, que foi divulgado no dia de ontem, 10 de agosto. E aqui eles mostram os indicadores operacionais, onde você tem, em termos de unidades aqui, né, vamos comparar o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020. E aqui mostra a parte de terminais portuários, operações de cais, o aumento aqui de 337 mil containers, digamos assim, no total, em 2021, no segundo trimestre, quando comparado com o segundo trimestre de 2020, que foi de 256 mil, teve um aumento de 31,3%. Onde a parte de contêineres cheios chegou a 264 mil no segundo trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2020 chegou a 187 mil, ou seja, teve um crescimento de contêineres cheios de 40,9%. Parte de contêineres vazios, 72 mil no segundo trimestre de 2021, quando se compara com o segundo trimestre de 2020, 69 mil. Crescimento também aqui de 5,4%. O que é positivo aqui é a quantidade de contêineres cheios em comparação à quantidade de contêineres vazios. Para você ter uma ideia, o Porto de Los Angeles, por exemplo, ele considera que... Teve um estudo que foi feito e eles estavam discutindo isso e mostrando que basicamente a relação nesse momento nos Estados Unidos de contêiner vazio para cheio são 5 vazios para cada um cheio. Então a relação no Brasil está muito mais saudável. Lembrando o seguinte, aqui a gente está falando do Porto de Los Angeles, aqui a gente está falando em termos de containers, um total de 337 mil no segundo trimestre de 2021, no trimestre, digamos assim, digamos que seria a média de 110 mil por mês, para cada mês, digamos assim, a grosso modo. E o de Los Angeles é 1 milhão de containers por mês, que acabou de bater o recorde, a média deles é de 900 mil por mês. Ou seja, num trimestre em quase em torno de 2 milhões e 700 mil containers, chegando a quase 3 milhões de containers. Então aqui se vê o tamanho a relação de um para o outro. Mas mesmo assim, isso aqui é um negócio que está indo bastante bem, muito sólido. E aqui mostra a parte de operações de armazenagem, 41 mil contra 27 mil no segundo trimestre de 2020, que é a parte de tonelada, né? Isso aqui são toneladas, um aumento de 49,1%. Enquanto que as operações de carga geral, 101 mil toneladas contra 81 mil toneladas, aumento também de 25,2%, mostrando uma recuperação em termos de indicadores operacionais da empresa. E isso deve se refletir, inclusive, no EBIT da empresa. Logística, a parte de operações de armazenagem, 16 mil contra 10 mil, um aumento também de 62,3%. A parte de veículos, né, das montadoras, com a parte de veículos movimentados aqui, um total de 54 mil no segundo trimestre de 2021 contra 13 mil no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 293%, onde a parte de importação cresceu percentualmente bastante, 2.000%, mas a gente está falando de 7 mil veículos, né, contra 300, então não é tanto assim. E a parte de exportação, 47 mil contra 13 mil do ano anterior, do trimestre de 2020, crescimento de 248%. E aqui eles mencionam que a movimentação foi recorde, com 337 mil containers no segundo trimestre de 2021, crescimento de 31,3% em relação ao ano anterior, ou ao mesmo trimestre de 2020, um mix operacional de 78,4% de containers cheios, ou seja, versus 73% no segundo trimestre de 2020. Isso é uma relação, como eu falei, bem mais saudável do que outros portos, inclusive os americanos. O SB log aqui de 16.582 containers armazenados, um crescimento de 62,3%, e um TEV aqui de 54.718 veículos movimentados, com 9,3% de veículos passados. Muito bom, muito positivo. Aqui tem a parte de evolução mensal de movimentação de containers, onde se compara o percentual da variação ano contra ano, o mesmo trimestre, digamos assim, dos anos anteriores, né? E aí mostra que aqui, por exemplo, junho de 2021, crescimento de 49%, maio de 2021, 38,9%, abril 10%, com a reabertura da economia, a tendência é que isso melhore bastante. Então, resultados positivos. E quando você vê que a parte de containers cheios de longo curso, onde compara percentual de importação vezes exportação, você vê aqui mencionando o aumento da participação de contêineres cheios de importação. O que, em termos da balança comercial do Brasil, afeta, né? Você quer que tenha mais exportação do que importação. Mas, de toda forma, está aí. 55,8% de importações e 44,2% de exportações. Indicadores operacionais da empresa, evolução do market share do Tecon Santos, que é o que a gente está falando aqui. O segundo trimestre de 2021 está em 40%, teve um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2021 de 0,8 pontos percentuais, e você, quando compara o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, foi de 34,7% para 40%.
E aqui menciona também o cenário competitivo do Porto de Santos no segundo trimestre de 2021, onde eles têm 40% do mercado, outros portos 0,6%, o DP World, que é dos Emirados Árabes, 19,1%, e o BTP do Brasil, 40,2%. Perfeito, ou seja, o Santos Brasil é uma disputa direta aqui com a BTP e, claro, o DP World aqui que é forte também. Parte de indicadores financeiros, demonstração de resultado aqui, a parte de receita líquida no segundo trimestre de 2021, 379,5 milhões de reais. Segundo trimestre de 2020 foi de 224 milhões, crescimento de 68,8%. Muito positivo, muito positivo. Essa parte aqui de terminais portuários, 291 milhões contra 165 milhões do ano anterior, crescimento de 76%. Logística também um crescimento de 30%. E a parte de veículos aqui começando a querer se recuperar, 17,9 milhões contra 6,7 milhões, um crescimento de 167%. Custos operacionais também um crescimento aqui de 27,1%, mas está abaixo do crescimento da receita, o que é bom, é positivo. A parte de despesas operacionais está vendo aqui, 55,7 milhões contra 44,3 milhões, 25,7% do crescimento. E aqui é o EBITDA, que é a parte operacional que eu falei. 101,6 milhões contra 5,7 milhões, crescimento de 1.662%, extremamente positivo. Ou seja, a empresa está do ponto de vista operacional lucrativa. A margem EBITDA aqui de 26,8% no segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2020, 2,5%, variação aqui para melhor, claro, é de 24,2%. O EBITDA da empresa aqui, 147,7 milhões, segundo trimestre de 2021, contra 42,2 milhões no segundo trimestre de 2020, crescimento de 250%. Quando você tira patentes não recorrentes, crescimento de 75%. Bom, muito bom. Parte do EBITDA recorrente está aqui novamente, 147 milhões contra 41 milhões, crescimento de 251,7%. Margem EBITDA recorrente, que é o que você quer ver, 38,7% no segundo trimestre de 2021, 18,6% no segundo trimestre de 2020, crescimento de 20,1 pontos percentuais. A parte aqui de lucro e prejuízo, você vê aqui a mudança drástica, né? Lucro de 60,4 milhões no trimestre de 2021, contra um prejuízo de 9,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, melhora e crescimento de 742,6%. Perfil do endividamento da empresa, aqui é um ponto de preocupação, né? Porque a parte de curto prazo, que principalmente em moeda nacional, foi para 82 milhões contra 29 milhões, ou seja, um crescimento de 182%. Moeda estrangeira teve um decréscimo de 4,1%, e as dívidas de curto prazo, de longo prazo, nacional, tiveram uma queda de 18%, e a estrangeira uma queda de 35%. Então aqui tem que ser trabalhado o alongamento da dívida, né? Você não quer que esse endividamento seja todo de curto prazo. Então eu entendo que em teoria vão trabalhar para alongar a dívida da empresa ou reduzir. Então, em teoria deve ter uma mudança aqui da redução dos percentuais na dívida de curto prazo e um aumento na de longo prazo. E o endividamento total, quando você vê aqui, essa parte da dívida líquida pela EBITDA da empresa, está em 2,67 vezes em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020 era de 7,78 vezes. Lembrando que aqui é o seguinte, está negativo por causa do caixa da empresa. Você vê que a empresa está aqui, caixa de aplicações financeiras, está com R$1 bilhão. Quando você faz o cálculo, você está com a dívida líquida negativa, porque a empresa está com muito caixa. Enquanto que aqui estava inferior. Então, mesmo que a dívida da empresa tenha aumentado, a diferença de ter um caixa grande faz toda a diferença para a empresa, por isso que está negativo. Mas, de toda forma, na minha opinião, tem que se trabalhar em alongar essa dívida. O CAPEX, no segundo trimestre de 2021, que está aqui, 56,9 milhões, o investimento bruto está em 59,8 milhões de reais. Muita coisa para investir aí, então de parabéns. E aqui a parte de dúvida da empresa, vamos olhar como é que está a ação. Ela, nesse momento, está cotada a R$ 8,82, está com uma quedazinha de 2,22%. Valorização nos últimos 12 meses, 69%, e no mês está com uma quedazinha de 1,67%. Não paga dividendos, né? Isso aí é para quem quer investir em valorização da empresa, do valor da ação. Crescimento. Aqui você tem a parte de liquidez média diária, 43 milhões. E aqui você tem os números da empresa, né? 76 vezes. Aqui você tem aqui o PVP de 3,49,
Dívida líquida, como a gente falou, está negativa. Muito bom, positivo. O ROI está em 4,57. Margem líquida 8,53. O ROIC 6,16. Então, na minha opinião aqui, vamos ver uma opinião pessoal aqui, lembrando que não é indicação de compra ou venda. Os resultados estão se recuperando, vieram bons, mas o Porto ainda tem muito que melhorar aí em termos de resultado. A tendência é que com a reabertura da economia, essa continuação da reabertura, os resultados continuam a melhorar cada vez mais, e aí futuramente deve refletir no valor da ação. Em termos de, quando você vê aqui a parte de P sobre PL da empresa, e o P sobre VP, na minha opinião, está um pouco alto, então é um ponto a se pensar e se analisar, mas não deixa de ser um bom resultado para a empresa. Bem, é isso. Se você tem interesse na empresa, recomendo estudar, olhar os resultados. Vá no site de relação com investidores da empresa e dê uma olhadinha, veja se esse perfil de empresa é para você. Tá bem? Obrigado por assistir, nos vemos na próxima. Até mais.